temos agora a disciplina de município e arranjos interfederativos do curso de especialização em gestão pública municipal UAB-UNIR. O professor que vos fala é o Franklin Menezes da Silva. Vou falar um pouco aqui do meu currículo, acho interessante para que vocês saibam quem está ministrando a disciplina. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação, especialização na realidade em docência para o ensino profissionalizante, tenho também MBA em marketing digital, sou mestre em administração, doutor em administração, tenho algumas experiências aí tanto na iniciativa privada em alguns estados do Brasil, também na indústria, sou professor titular do curso de administração da Universidade Federal de Rondônia e esse é um pouco do meu currículo, um resumo do meu currículo e vamos lá, vamos falar um pouco da disciplina para que vocês saibam o que a gente está trazendo aqui para debater com vocês, para apresentar a vocês. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouco do plano de ensino, para que vocês saibam como vai ser aí o nosso direcionamento, e em seguida a gente começa a falar um pouco da disciplina município e arranjos interfederativos. Então, aqui no nosso plano de ensino, temos aí a disciplina, município e arranjos interfederativos, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, com carga horária de 30 horas. A nossa ementa, vamos abordar aí o poder local e federalismo no Brasil contemporâneo, além do pacto federativo, o município no sistema político brasileiro, competências constitucionais, legislação e lei orgânica do município, micro-regiões e regiões metropolitanas, arranjos locais e interfederativos, parcerias público-privada, consórcios, cooperação, redes, além de estudos de casos aplicados. Nesse primeiro encontro, eu vou falar aqui da introdução da disciplina, e vamos falar agora também um pouco aí do que a gente vai abordar, além das metodologias e a forma com que vou avaliar vocês. Então, a gente faz aí a introdução, em seguida a gente fala um pouco da formação do Estado, e temos como base o livro da Maria Leonídia, Malmegre, Município e Arranjos Federativos. Já deve estar na sala de aula para vocês. E temos aí 3 encontros, E nesses 3 encontros, em 2, vamos fazer atividades valendo nota, no segundo encontro e no terceiro. Então, os dias aí de aula, temos o dia 29, que é hoje, dia 5 de novembro e dia 12 de novembro. Então, nesses 3 dias, vamos apresentar a disciplina. Ok? Aí tem aqui nos procedimentos de avaliação, tem essa parte da recuperação. Caso algum aluno não atinja a nota, o aluno fará uma recuperação
dentro desse período. E o que acontece? Vai ter que fazer essa prova com todo o conteúdo, ok? Então vamos lá. Aqui é o livro, né? Município e Arranjos Interfederativos. Então esse material já está na sala de aula para vocês. É um material bem interessante, né? Para mim está parecendo um pouco desfocado, mas para vocês provavelmente deve... para vocês também está um pouco... desfocou um pouco, mas enfim. Então, a gente começa falando no módulo 1, o federalismo brasileiro e o papel do município. Então, o que acontece, pessoal? A gente, antes de falar de federalismo realmente, é importante a gente voltar um pouquinho atrás e falar um pouco do Estado, né? Principalmente ali da Constituição de 1988, naquele período entre o regime militar, né, o governo militar, e a democracia. Então, nesse período, tiveram transformações que mudaram realmente a forma de governo aqui dentro do Brasil. Então, é isso que a gente vai falar. Quando a gente fala na disciplina de município e arranjos interfederativos, quando a gente fala de arranjos, é essa forma de governo que a gente está falando, que vocês vão ver dentro da disciplina. Ou seja, falar da união do Estado e dos municípios. Mas o nosso foco vai ser sempre os municípios, já que a pós-graduação é voltada para isso. Ok? Então, seguimos. Começamos aí com... falando aí um pouco da década de 80, né? Como disse a vocês, período em que o governo militar estava atuando, e em seguida passamos para a democratização, ou seja, tivemos eleições diretas. E ali em 1988 tivemos a Constituição, né? A Constituição sendo instalada aqui no Brasil. E aí começaram a ter essas transformações que fizeram com que o governo brasileiro e o sistema político brasileiro tivesse uma mudança profunda aí que realmente alterou toda a dinâmica diferente do que tinha anteriormente. Então, dessa forma, no Brasil, a autoridade política de cada nível de governo é soberana e independente das demais. Ou seja, depois da Constituição de 1988, começamos a ter o Brasil tem essa soberania, mas o poder político não é mais centralizado. Ele passou a ser independente entre si. Porque quando eu falo de Estado, União, Estado e município, a gente tem as 3 esferas, né? E elas passaram a ter, cada qual, a sua soberania, o seu direcionamento para o tipo de governo que a gente tem dentro da Constituição de 1988. E aí, o que acontece? Quando é feita essa divisão, passa-se a ter responsabilidades entre esses entes federados, né? Então, quando a gente fala de federalismo, a gente está falando de
um sistema descentralizado de governo. E quando a gente fala dessa descentralização, a gente está falando automaticamente de responsabilidades que são passadas para estados, municípios e também para a União. É importante perceber que, além dos três, né, União, estados e municípios, temos também o Distrito Federal, que é diferente a forma de atuação, mas a gente não vai entrar nesse mérito para que a gente não se estenda muito na aula, ok? Mas só para vocês saberem. Então, os estados e municípios, uma vez munidos de autonomia política e fiscal, assumiram funções de gestão de políticas públicas. É o que eu falei para vocês. Imagina só, até então tinha um governo central que comandava tudo isso, que era o governo militar. Após a democratização do Brasil, na década de 80, esses estados e municípios assumem essas funções. Então, para o município, o prefeito tem essa gestão pública, passa a ter as suas responsabilidades em torno do município, assim como o Estado na figura do governador. Passa a ter essa responsabilidade também. Então, isso faz com que tenha essa mudança no Brasil e começa-se a ter uma dificuldade naquele momento na gestão de estados e municípios. Imagina, tudo novo, né? E esses gestores passam a lidar com algo novo, uma Constituição que recém saiu, até todos ficarem antenados para lidar com a nova situação que se apresentava. Realmente imaginem só, teve essa dificuldade. Se hoje a gente verifica que muitos gestores têm dificuldades de gerir seus municípios e seus estados, imagina naquele momento que a Constituição estava recém saída ali do forno, né? Recém colocada em prática, então era tudo novo, então realmente teve essa dificuldade, mas teve um avanço significativo de lá para cá. Então, a gente traz aí o conceito de município, né? Que é unidade política fundamental, é uma reunião natural e legal de famílias e de outros grupos sociais naturais, radicados em determinada área geográfica e sob um governo autônomo. Então, conceito de município. E aí a gente continua falando aí do federalismo brasileiro. Então, é importante vocês sempre terem em mente que o federalismo é esse sistema de entes federados. Sempre lembrar que a União, o governo e o município compõem esses entes federados, tá? Esse sistema descentralizado de governo. Então, o federalismo ele representa um dos pilares fundamentais da organização política brasileira, estabelecendo um modelo de Estado que busca equilibrar centralização e autonomia. Isso foi muito bom, né? Porque imagina só um país do tamanho do Brasil, ele ter todo esse sistema centralizado em uma só esfera. Realmente fica complicado, porque imagina que na época do regime militar, por exemplo, eles
enviavam os recursos, né, tinha esses repasses de recursos financeiros para que, na época, esses estados eles conseguissem fazer ali atuar dentro das expectativas da população, mas não era atendido, né? Porque imagina só, cada estado tem sua particularidade. E se você tem esse poder descentralizado, quem está lá na ponta, quem está vivenciando ou está diretamente ligado àquela população, àquela sociedade, essa pessoa tem mais conhecimento do que aquela sociedade está precisando, do que aquela população está precisando. Então fica mais fácil entender as dores daquele município, daquele estado e direcionar recursos necessários para aquele local. Coisa que era difícil para um governo central que estava muito longe da população e ele enviava repasses financeiros, recursos financeiros, mas muitas vezes ou não era suficiente ou não chegava realmente na ponta onde era necessário. Ok? Neste módulo, exploraremos como o sistema federativo brasileiro se estrutura, especialmente qual o papel estratégico que os municípios desempenham nessa arquitetura institucional. Compreender o federalismo é essencial para gestores públicos municipais, pois define o campo de atuação, os limites e as possibilidades de cooperação entre os diferentes níveis de governo. Então, pessoal, o que acontece? Aqui vocês já começam a entender que quando a gente fala do município, tem essa particularidade do gestor, de estar diretamente ligado à população da localidade, à sociedade, né, que ali mora, para que ele tenha ações mais efetivas naquela realidade local. Então, a origem do federalismo surgiu como resposta às necessidades de conciliar unidade nacional com diversidade regional. Esse modelo de organização estatal descentralizado distribuiu o poder entre diferentes esferas governamentais. É o que eu falei há pouco para vocês, né? Então, essa divisão de poder entre as esferas governamentais, União, Estado e município, fez com que esse governo tivesse realmente autonomia em relação às suas ações para com aquela sociedade, aquela comunidade local. Então, passa-se a ter mais efetividade nas ações. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Ok, eu vi aqui que deu uma travada, mas voltou aí para o pessoal, então vamos seguindo. Eu vi aqui que eu tive umas dificuldades aqui com algumas imagens, mas tudo bem. O mais importante são os textos aqui, né? Então a gente segue. Então, a Constituição de 1988, ela estabeleceu um federalismo de caráter único no mundo. Reconheceu os municípios como entes federativos autônomos, ao lado da União e dos Estados. Este modelo tripartite confere ao Brasil uma estrutura federativa singular,
onde aproximadamente 5.570 municípios possuem status constitucional equivalente aos estados e à União. Olha que interessante, né, pessoal? Esse nosso modelo, ele foi baseado no modelo dos Estados Unidos, né, de federalismo, com algumas mudanças. Né? A gente teve que fazer algumas adaptações, mas conseguimos dividir bem as funções para cada gestão dentro de cada nível. Né? Então, olha só, temos 5.570 municípios. Tá esse número aqui, pessoal, mas em algumas literaturas vocês vão ver 5.569, em outras 5.571. Por que isso? Porque tem a questão do Distrito Federal, né? E tem também esqueci o nome lá do distrito de Fernando de Noronha, que também ele entra em algumas contagens e aí acaba chegando ali a 5.571. Mas se for colocar apenas os municípios, realmente são 5.569, ok? Então, por isso que foi colocado ali aproximadamente. Então, seguindo, tivemos essa descentralização política. Né? Então, aqui tem uma sequência lógica aqui dessa forma de como foi feita, né, foi realizada essa descentralização. Então, antes de 1988, forte centralização na União, com municípios dependentes e estados com autonomia limitada. É o que eu falei para vocês. O governo militar, ele centralizava o poder. Então, os municípios e estados eram muito dependentes deles. Já ali em 1987 e a 1988, amplo debate sobre redemocratização e fortalecimento dos entes subnacionais. Ou seja, foi nesse período que estava tendo esse debate que constituíram aí, né, não sendo redundante, mas fizeram a Constituição de 1988. Então, após a Constituição de 1988, municípios ganharam status constitucional pleno e ampliação significativa de competências. Então, é o que eu falei para vocês. Os municípios passam a ter essa gestão dos recursos, passam a ter responsabilidades também, né? E naquele momento tinha-se a dificuldade. Hoje você vê que tem municípios, né, que fazem excelentes trabalhos, mas a gente ainda tem muitos municípios que pecam aí nas suas gestões. Então, eu vivenciei em alguns municípios por onde passei, em alguns estados brasileiros, a dificuldade realmente de gerir recursos, fazer projetos. Muitas vezes tem o recurso lá da União, o município, o gestor do município precisa apenas fazer um projeto e enviar para que o recurso venha. E esses projetos têm que cumprir alguns parâmetros, algumas diretrizes, e muitas vezes os gestores desses municípios nem sabem desses projetos, né? Desses editais. Muitas vezes esses gestores, às vezes até sabem, mas não têm a competência de
elaborar um projeto que consiga trazer esses recursos para o município. Então, tem recurso aí para tudo que é lado, e eu percebia que tinha realmente essa dificuldade. Por exemplo, eu passei no interior de Roraima, e eu lembro que eu estava numa cidadezinha de 5 mil habitantes. E na época, estava tendo contato com o prefeito, né, com a gestão pública do local, e eles estavam tentando conseguir, depois que a gente trouxe as informações, né, recursos para fossas sépticas, banheiros, entre outros itens lá que tem o edital para isso, mas muitas prefeituras não têm esse conhecimento. Mas, enfim. Aí, continuando, número 4 aqui, a consolidação, fortalecimento progressivo da gestão local e maior participação nas políticas públicas. Então, como eu falei para vocês no início ali, que saiu a Constituição de 1988, teve aquela dificuldade e, com o passar dos anos, teve esse fortalecimento da gestão pública, principalmente para estados e municípios. Hoje temos aí especialistas, né, na área que conseguem fazer esses trabalhos. Então, cabe aos gestores públicos, principalmente os prefeitos, né, de pequenas cidades, buscarem especialistas para auxiliarem eles nessa gestão pública. Então, muitas vezes, a pessoa é muito popular na cidade, entra na política, é eleito, né, para gerir aquela cidade, aquele município. Quando entra, ele não tem conhecimento de gestão, de elaboração de projetos. Então, ele tem que ter realmente pessoas ali na sua coordenação e assessorando ele, que consigam auxiliá-lo na gestão do município. Então, essa descentralização, assim como ampliou a autonomia dos entes federativos, também trouxe essas dificuldades aí que eu narrei aqui para vocês. Temos aqui o Pacto Federativo, né? E aqui temos que o Pacto Federativo ele estabelece uma complexa rede de competências divididas entre os 3 níveis de governo. Então, quando ele fala dessas competência e essa complexidade, é porque realmente a nossa legislação ela é bem completa. A gente tem uma legislação que realmente ela é muito abrangente. E com isso tem realmente essa complexidade. E quando fala-se de arranjos, é esse sistema entre Estado, entre União, Estados e municípios. Então, temos aí, primeiro, respeitando o princípio da subsidiariedade. Primeiro, competências exclusivas, atribuições privativas de cada ente, sem possibilidade de delegação ou compartilhamento. O que é isso aqui? Cada ente federativo, eles têm as suas competências exclusivas, ou seja, não pode ser transferido para outro. Então, se tem algo que está na legislação que aquele ente federado, seja União, Estado ou município, está dizendo lá que ele tem que fazer, que a exclusividade dele é ele que tem que fazer aquela ação. Temos também
as competências comuns, né? Áreas de atuação compartilhada entre União, estados e municípios, como saúde e educação. Então, aqui, pessoal, assim como tem as competências exclusivas, tem as competências comuns. Um exemplo claro aqui para a gente, para ficar mais claro ainda a explicação, é essa competência voltada para a saúde. Então, a saúde, a União, Estado e município, eles têm que trabalhar de forma conjunta para entregar a saúde para a população, ou seja, entregar uma saúde com eficiência. Apesar dos pesares, né, mas essa saúde ela precisa ser bem articulada para chegar na população. Então, vocês vão ver que em alguns estados e municípios a saúde é mais eficiente do que outras. Mas por quê? Tem essas responsabilidades de cada ente federado. E como estão trabalhando em conjunto, provavelmente algum desses entes não está conseguindo fazer o dever de casa. E aí acaba quebrando lá na ponta, ou acaba dando problema lá na ponta. Mas essas competências comuns, elas podem ser vistas, principalmente utilizando o exemplo aí do SUS. Né? O SUS tem todos os entes federados trabalhando para que ele funcione de forma eficiente, ok? Então, a saúde, como responsabilidade dos 3 entes, o SUS representa bem essas competências comuns. Então, temos aqui também princípio da subsidiariedade, que são decisões tomadas pelo nível de governo mais próximo do cidadão, sempre que possível. Ou seja, o governo que está mais próximo do cidadão, o município, por exemplo. Então, o prefeito está mais próximo da realidade do cidadão, da sociedade em si, ele vai tomar decisão com base na particularidade daquela região, daquele cidadão ou daquela comunidade. Tá? Competências concorrentes. União estabelece normas gerais, estados e municípios legislam complementarmente, ou seja, aqui, pessoal, tem a legislação que vem, por exemplo, da Constituição Federal, né? Tem a legislação, o Estado, ele faz o cumprimento dentro da particularidade da sua região, da sua comunidade, da sociedade em si, e os municípios também vão fazer esse cumprimento, ok? Então, vamos lá, continuando. Temos aqui autonomia municipal. Então, vamos ver aqui um pouco da autonomia dos municípios em relação às ações e à gestão para a sua localidade. Então, essa autonomia dos municípios é algo que está na Constituição Federal. Então, ela se manifesta em 4 dimensões fundamentais, para assegurar que os municípios tenham a capacidade de ter a sua gestão, né, chamada autogestão, e também autodeterminação dentro dos limites estabelecidos pela ordem jurídica nacional. Então, temos aí, então, a primeira, autonomia política, capacidade de eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores através
de sufrágio universal direto. Então, aqui dentro, né, do município é estabelecido isso daí para que tenha eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? Então, passamos a ter autonomia política com esse tipo de ação. Então, temos eleições livres e periódicas, né? Organização partidária local, poder de auto-organização. Então, saímos da autonomia política, vamos para a autonomia administrativa. Então, temos aqui competência para estruturar e gerir sua própria administração pública. Temos, primeiro, a criação de cargos e funções, organização de serviços, gestão de pessoa ou de pessoal. Aqui, pessoal, essa autonomia administrativa, os municípios, eles vão fazer sua administração com base no que é melhor para a eficiência da gestão pública. Mas entendam que tem regras ou tem legislação, tem normas que também fazem com que tenha alguns limites. Então, tem autonomia administrativa, mas com base no que diz a Constituição e outras leis que regulam a autonomia administrativa. Temos também autonomia financeira, poder de instituir tributos, arrecadar receitas e aplicar recursos próprios. Então, essa autonomia aí ninguém gosta, né? Mas a prefeitura pode instituir tributos dentro do município, que pode ser diferente, por exemplo, do município de Manaus, pode ser diferente do município de Boa Vista, que pode ser diferente do município de Porto Velho ou de São Paulo, enfim. Então, temos aí os impostos municipais, que são bem comuns aí nos municípios em si, né, do Brasil, transferências constitucionais, elaboração orçamentária. Então, temos aí também uma regulação da legislação com relação à autonomia financeira. Não é tudo solto, né? Parece, quando a gente ouve falar aqui de autonomia, parece que você pode fazer o que quer, mas não é bem assim. Temos a regulação também. O que quer dizer essa autonomia é que os municípios têm uma margem autônoma de fazer algumas ações dentro do que lhe cabe. Temos também autonomia legislativa, capacidade de elaborar sua própria lei orgânica e legislação sobre assuntos de interesse local. Isso é importante, né? Então, quando a gente fala de autonomia nessas 4 esferas, a legislativa é algo que faz com que aquela população, aquela realidade, aquela comunidade, aquela localidade, ela se sinta amparada dentro da legislação própria que é elaborada naquele município. Então, assim, um município que ele tem muita serra, ele tem uma legislação com base no relevo lá da cidade, coisa que um município que é plano não tem. Falo isso em relação, por exemplo, eles fazem uma legislação em relação a alguma situação de catástrofe, enfim, trazendo um exemplo aqui, né, voltado mais aí para a área ambiental. E você acaba mexendo também na lei orgânica do município, porque modifica algumas coisas também, né?
Temos também as leis ordinárias e complementares, poder regulamentar. Então, a gente passa a ter essa autonomia legislativa para fazer com que a legislação atue de forma eficiente dentro da realidade daquela localidade, daquela sociedade. Então, o papel do município, né? Temos aqui, os municípios, eles precisam ter estratégias para que suas ações sejam efetivas, né? Então, conforme, como eu venho falando, eles verificam a realidade daquela população, daquela comunidade, daquele cidadão que mora ali, eles precisam ter estratégias para serem mais eficientes, né? Então, o município ele tem que estar muito próximo da população. Ele tem que fazer a população participar para que ele consiga ser mais eficiente nas suas ações. Então, muitas vezes você verifica muitos municípios aí pelo país que não tem nessa participação popular. Outros municípios você percebe que tem uma atuação popular mais efetiva. E você trazendo a população mais próxima da gestão do município facilita para que você tenha estratégias eficientes para a localidade, seja na área educacional, seja na área da saúde, seja na área de segurança pública, enfim. Você consegue ser mais eficiente dessa forma, entre outras ações que os municípios podem fazer para que a sua estratégia seja eficiente ao entregar o serviço para a comunidade. Então, a proximidade, né, confere aos gestores municipais conhecimento privilegiado sobre as necessidades locais, permitindo intervenções mais assertivas e contextualizadas. Então, eu lembro que teve uma época que eu estive em Roraima, e foi bem na época que teve a migração, né, do pessoal da Venezuela para o Brasil. E passaram por dentro de Boa Vista. Alguns passavam por Boa Vista e iam para outros estados. E alguns ficaram em Boa Vista. Então, lembro que Boa Vista tinha uma estrutura muito boa, seja de saúde, educação. Na época era bem legal ali. Era interessante, ganhavam muitos prêmios, inclusive, na época. E aí o que acontece? Era uma população, salvo engano, tá, pessoal? Não lembro bem, mas em torno de 400 mil habitantes por aí. E com a chegada do pessoal vindo da Venezuela, o pessoal vem também atrás de trabalho, né, aquela coisa toda, e tudo aumenta. Então, se você tem os equipamentos públicos, postos de saúde, pronto-socorro, escolas, preparados para uma população de 400 mil, e chega ali mais 200, 300 mil, imagina só, aqueles equipamentos públicos, eles não vão dar conta, porque essas pessoas vão buscar também saúde, educação, e isso muda totalmente a estratégia do município, né? E aí o município, eu lembro que na época tiveram que pedir auxílio do governo federal, porque a verba que estava sendo enviada não estava dando conta de atender todo mundo e desregulou tudo. Então, essa descentralização da gestão
ajuda nessa forma. Por exemplo, se fosse uma gestão centralizada, como era no governo militar, na parte mais ali da União, com certeza não saberiam as dores que aquele município estava passando. Então, na época, a gestora lá, a prefeita, ela fez realmente várias atividades tentando buscar recursos para tentar dar esse suporte ali na fronteira. E ela conseguiu, inclusive, apoio internacional na época. Vieram muitas ONGs e muitos países também auxiliaram, né, porque realmente vieram muitas pessoas lá da Venezuela. Enfim, continuando, temos aqui competências institucionais. Pessoal, deixa eu parar só um pouquinho. Está tudo ok aí? Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite, professor. Sim, tudo ok. Ok, obrigado. Então, vamos continuar. Indo muito bem, vamos lá. Competências constitucionais, né? Então, os artigos 29 e 30 da Constituição Federal de 88 constituem o núcleo normativo que define o papel e as competências dos municípios no sistema federativo brasileiro. Então, aqui, pessoal, está para vocês, né, o artigo 29 e 30, que está na Constituição Federal, que ele cria aí também esses freios, né? Coloca as competências, porque senão mistura tudo, né? Então, é importante ter essas divisões para que não venha a ter a intervenção de estados e municípios e União dentro da competência do outro. Então, tem aí nesses artigos essa norma para que seja tudo no seu quadrado. Então, o artigo 29 traz aí o seguinte: estabelece os princípios básicos de organização municipal, incluindo o processo legislativo, a composição das câmaras municipais e os critérios de remuneração de agentes políticos. Olha aí que interessante. Já o 30 define expressamente as competências municipais, estabelecendo o campo de atuação legislativa e administrativa dos municípios. É o que eu falei para vocês. Tem autonomia administrativa, legislativa? Tem. Mas eles também definem claramente até onde pode ir, né? Então, não fica tudo totalmente solto. Tem que ter esses freios. Então, temos aqui legislar sobre assuntos de interesse local. Então, como a gente falou anteriormente, os municípios eles vão fazer suas legislações, né? Os vereadores vão verificar as dores ali, as necessidades dos munícipes, né? Da comunidade, e vão legislar com base nisso. Né? Instituir e arrecadar tributos. Também falamos há pouco. Esses tributos, eles vão fazer com base na realidade local. Então, geralmente, um município, ele tem ali muitas bicicletas. Ok, ele tem uma realidade de tributos em relação a veículos, a motos. Agora, se ele tem uma quantidade enorme de veículos, de motos, os tributos provavelmente vão mudar. Então, aqui eu lembro que em Porto Velho, eu lembro que tinha placa para bicicleta. Agora, eu não lembro se tinha tributo para isso. Mas, anos atrás, creio que 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha isso aí. Eu lembro que eu falava em São Paulo, o pessoal
até ria de mim, né? Porque eles não acreditavam. Aí eu mostrei dentro da loja, tirei a foto e levei. Ele ia que virar, é mesmo, tem a placa, tá vendo? Então, realidade local diferente. Não lembro se tinha atributo para isso, mas se um estado, um município, ele tem uma realidade diferente em relação a, pode ser veículos, pode ser terrenos, sítios, fazendas, enfim, realidades diferentes, os tributos também vão ser diferentes, né? Vão legislar com base na realidade daquele local. Organizar e prestar serviços públicos. Aqui também eu vejo que o município ele tem que estar muito consciente do que ele deve fazer para a realidade daquele local. Então, por exemplo, se eu tenho um município com 5.000 habitantes, eu não vou fazer um hospital para 50.000 habitantes. Não há necessidade. Eu vou jogar dinheiro público fora. Né? Então, eu tenho que fazer dentro da realidade, eu tenho que fazer aquele hospital dentro da realidade do que se apresenta para mim naquele município. Então, pessoal, aqui o PDF, ele já... O outro sumiu as imagens, esse daqui já deu subiu aqui um pouco as letras, mas a gente tem, foi falado já da questão da divisão aí do poder, né, da autonomia também, na questão do federalismo. Então, vamos passando, para a gente não se estender muito. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se para a gente não entrar muito, porque tem as próximas 2 aulas, né? Então, a gente não vai muito a fundo, senão a gente atropela um pouco. Então, relações intergovernamentais. Então, quando a gente fala de federalismo, sempre lembrem que essa divisão de poderes, né? Então, ou seja, o poder é descentralizado, isso tem que ficar bem claro. Se vocês forem fazer alguma questão em alguma das atividades, isso tem que ficar claro. Que essa descentralização que faz com que tenha autonomia tanto a União quanto o Estado e os municípios, isso é o federalismo. Né? Então, esse federalismo, ele tem esse sistema descentralizado, autônomo, mas, ao mesmo tempo, eles têm que trabalhar em conjunto para que as ações sejam efetivas. Então, como o nosso foco aqui na pós-graduação são os municípios, a gente sempre vai estar direcionando mais aos municípios, com exemplos para os municípios, para a gente entender. Então, os municípios, eles precisam, né, dessa eficiência nesses níveis de governo. Então, para que o município ele consiga atuar bem, por exemplo, na segurança pública, ele precisa do apoio do Estado. Por quê? Por exemplo, a PM, né? A PM, a gestão da PM vem do Estado. E o município está percebendo, vamos colocar uma suposição, que o município no Brasil está percebendo que a polícia militar que é direcionada para aquele município não está dando conta de atuar de forma eficiente naquele município. O que acontece? O município acaba criando uma guarda municipal
para dar o suporte à Polícia Militar, que tem a sua gestão pelo governo do Estado. Então, essas relações, elas precisam estar sempre sendo realizadas de forma eficiente para que as ações sejam efetivas. Então, as relações intergovernamentais constituem a dinâmica prática de interação entre União, Estados e municípios na formação e implementação de políticas públicas. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Podemos ter o exemplo também da saúde ou da própria educação. Se a União ela envia verbas para a educação, se o Estado envia verbas para a educação e auxilia o município na educação, mas o município ele verifica que aquelas verbas, aquela forma de atuação não está sendo tão eficiente, o município tem que criar meios e estratégias com base na sua realidade para ser mais eficiente. Então, por exemplo, o município pode verificar que aquela localidade está tendo um índice muito grande de recém-nascidos. Então, eles provavelmente verificaram em números que essas mães vão precisar de creches para que a gente tenha uma força de trabalho aí para levar o município, para que o município tenha arrecadação. Porque senão, se você não tem creche, você acaba tendo uma pessoa dentro de casa que, entre aspas, tá, pessoal? Que dá de você trabalhar de casa, por exemplo, fazendo alguma atividade em casa ou até por meio online, né? Mas imagina só que, só para a gente complementar o exemplo, que essa força de trabalho dentro de casa está ali com a criança, por não ter uma creche, essa mãe não consegue, ou o pai, né? Mas na maioria dos casos é a mãe que cuida ali do filho, mas não consegue ir para o mercado de trabalho porque tem que cuidar da criança e não tem com quem deixar. E aí ela não vai deixar também com qualquer um. Então, se tem uma creche ali para dar o suporte, com certeza vai liberar alguns cidadãos, algumas mães, para o mercado de trabalho. E se tem mais gente trabalhando, o município arrecada mais e isso vira uma corrente, né? Então, um exemplo aqui. Temos aqui as relações, né, que transcendem a mera divisão formal de competências, envolvendo negociação, coordenação e cooperação permanentes para enfrentar desafios comuns e promover o desenvolvimento nacional. Então, temos as relações verticais, que são as interações hierárquicas entre diferentes níveis, né? Então, quando a gente fala de relações verticais, a gente está falando da União, Estados e municípios. Tá? Quando a gente fala de relações horizontais, a gente já está falando de cooperação entre entes do mesmo nível. Ou seja, estamos falando de municípios tendo relações entre estados também. Como assim, professor? Vamos supor que há uma cooperação entre 2, 3 municípios para o combate ao incêndio ou as questões ambientais. Enfim, tem várias situações que podem acontecer nessas relações horizontais, relações de cooperação entre esses municípios. E temos também as relações em redes, né, que são arranjos complexos envolvendo os múltiplos atores governamentais e não governamentais. Então, essas relações em redes podem entrar aí a União, Estado, município,
pode entrar a iniciativa privada, ONGs, as próprias empresas privadas. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. Então, tem prefeitos aí pelo Brasil que eles estão com um problema sério de caixa, né? Problema financeiro por gestão anterior ou a própria atual, que eles fizeram alguma bobagem, não conseguiram deixar o caixa da prefeitura ok, o dinheiro que entra, a maioria para pagar a dívida, muitos municípios estão assim. Então, o que eles fazem? Entrou o dinheiro já pagando o que tem ali de dívida e sobra pouco para investir no município, para que o município desenvolva de forma eficiente. E aí, essas relações em redes são essenciais, né? Trabalhar com a iniciativa privada, tentar parcerias, tentar trabalhar, ver se consegue algo com a União, com os estados, enfim. O gestor, nessa hora, principalmente quando o município está em crise, ele tem que fazer um trabalho bem feito ali para que ele consiga sanar essas dificuldades aí que se apresentaram para ele. Então, tem aqui um importante que eu coloquei. As relações intergovernamentais no Brasil são marcadas por assimetrias de capacidade técnica, financeira e institucional, exigindo mecanismos de coordenação que equilibrem autonomia e cooperação. O que essa tarja está trazendo aqui? Que quando tem essa cooperação, é importante ter essa capacidade técnica de ambos os lados, ou se um não tem, o outro complementa. A questão financeira e institucional também precisa ser negociado isso daí para que a cooperação seja eficiente. Então, e tenha também uma coordenação para que essas ações sejam eficientes ali entre esses municípios. Né? Pensando aqui, eu estou pensando nas relações em redes, por exemplo. Então, enfim, tem que ter realmente uma estratégia, uma coordenação, cria-se comissões para que você consiga ter essas relações, principalmente pensando aqui nas relações em redes, para que você consiga ter essa questão de cooperação de forma mais eficiente. Ok? Professor? Pois não? Boa noite. Meu nome é Rui. Eu moro no município de servidor, né, do município de Nova Guarita, aqui em Mato Grosso. E assim que o senhor mencionou esse exemplo aí de relações horizontais, eu me lembrei que aqui o município de Nova Guarita tem 4.000 habitantes. E ele tem essa relação horizontal com um outro município que se chama Terra Nova do Norte, e eles estão fazendo um aterro sanitário para evitar, né, os lixões, tanto em Nova Guarita quanto em Terra Nova do Norte. Muito bom. O Rui traz esse exemplo, isso é muito bom, porque o que acontece, pessoal? Tem municípios que realmente precisam de serviços básicos e não conseguem atuar de forma eficiente. E nem atender ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Perfeito. Por exemplo, quando eu pisei em Roraima, eu comecei a andar pelo interior. Um dos municípios que eu estive por lá, era comum o pessoal pegar o lixo no final da tarde, colocava na frente da casa e queimava. E aí comecei a andar ali pelos municípios e verifiquei que não tinha lá o aterro sanitário. Tinha o lixão, e mesmo o lixão estava de forma irregular, e também não era eficiente a coleta de lixo no local.
Tinha semana que passava, tinha semana que não passava, era um caos. Então, cabe aí aos gestores buscarem alternativas, né, para que consigam sanar essas dificuldades. E o que o Rui traz aí, isso é bem interessante. Né? Os prefeitos ali, com certeza, fizeram a parceria e os dois trabalhando de forma coordenada conseguem sanar uma dificuldade que seria aí dos dois municípios. Né? Isso é muito bom. Obrigado aí pelo exemplo, Rui. Por nada, por nada. Continuando aqui. Transferências e cooperação. Indo já para o final, aqui vamos trazer o sistema de transferências fiscais, né? Então, que constitui o elemento fundamental do Pacto Federativo Brasileiro, redistribuindo recursos entre os entes federativos e viabilizando a execução de políticas públicas pelos municípios. Então, olha que interessante, pessoal. Essa questão das transferências fiscais, isso é importante, né? Porque, imagina só, tem os tributos, vamos pensar aqui num governo centralizado. Tem os tributos vai para esse governo. E aí esse governo depois faz o repasse para os municípios, um exemplo. E esses repasses, muitas vezes, não são na quantidade certa que o município precisa. E, às vezes, esse município arrecadou bastante e está recebendo a metade disso. O que acontece? Com essa autonomia, depois do Pacto Federativo, né? Lembrando que o Pacto Federativo nada mais é do que a divisão dos entes federados, né? Com essas autonomias que a gente falou anteriormente. O que acontece? Então, tendo essa transferência constitucional dessas transferências fiscais, esses municípios podem arrecadar seus tributos dentro do próprio município, o que for de sua competência. Então, tem aqui alguns exemplos. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, repasse automático de parcela do imposto de renda e também do IPI arrecadados pela União. Então, tem a porcentagem ali que está na legislação e esse repasse é feito automaticamente para os municípios. ICMS, 25% do imposto estadual retornam aos municípios, conforme critérios definidos. Isso faz com que os municípios eles saibam, né, a quantidade que eles vão receber da União para que eles consigam fazer suas ações dentro da sua localidade e da sua realidade. ITR, 50% do imposto sobre propriedade rural quando fiscalizado pelo município. IPVA, 50% do imposto sobre veículos arrecadado pelo Estado. Então, além das transferências financeiras, a cooperação interfederativa manifesta-se através de programas conjuntos, compartilhamento de equipamentos e serviços, assistência técnica e alinhamento de políticas públicas entre os diferentes níveis de governo. Então, o que a gente vê aqui? Que tem esses repasses, né, em relação às questões fiscais que estão na legislação e que os municípios recebem, que está lá a porcentagem claramente
E ali o gestor do município ele consegue, com base nessa porcentagem, fazer seu planejamento, suas estratégias de atuação. Né? E tem também a questão da cooperação, que é colocada aqui, entre programas, né? A questão de equipamentos públicos, serviço de assistência técnica, alinhamento de políticas públicas. Então, essa cooperação é importante para os municípios, porque o município, ele sozinho, apenas com a sua arrecadação e com o que ele tem, ele não consegue. Eu vou mudar aqui. Alguns municípios, creio que a maioria, não conseguem fazer suas ações efetivas. Por exemplo, vamos pegar a questão da segurança pública. Se o governo do Estado é responsável pela Polícia Militar e a Polícia Militar, eles mandam um efetivo para um município com base em números, mas o município ele verifica que não tem, essa quantidade não está conseguindo ser efetiva na questão da segurança pública. Ele pode muito bem fazer essa guarda municipal, fazer uma cooperação com a Polícia Militar, né, de inteligência, para que eles sejam mais efetivos aí na questão das ações públicas. Né? Então, passa a ser uma cooperação entre entes. Né? E se a União enviar verbas para armamentos, equipamentos que consigam lidar com essas situações de segurança pública, melhor ainda. Ok? Pessoal, então, eu vou finalizar por aqui, porque a gente tem bastante assunto, né? Se a gente for puxar realmente, tem bastante coisa, vamos deixar para os outros encontros. Eu vi que levantaram a mão, sumiu aqui da minha tela, mas pode abrir o áudio e falar, por gentileza. Boa noite, professor. Sou Sidney, professor. Sidney Rivera Tavernar, aqui do Polo de Porto Velho. Oi, Sidney. É só para tirar uma dúvida, professor minha. Eu fiz parte, como voluntário, de uma associação. Né? O que o senhor está falando, nós já vimos saneamento, exemplo, saneamento, a questão da saúde, educação, mas o senhor também falou bastante em segurança. Eu fiz parte de uma associação que ela é uma associação civil de direito privado, mas sem fins lucrativos, na área de políticas penais. O senhor estava falando de segurança, né? Então, ela existe no estado de Rondônia, em alguns municípios. O nome dessa associação é Associação de Proteção aos Condenados, é um nome surreal. E a minha pergunta, essa associação ela tem estatuto, ela é sem fim lucrativo, mas é de direito privado. O que é que ela faz? Ela trabalha junto com o Estado, com a Defensoria Pública, com o juiz da execução penal e com o Ministério Público, esses três, e recebe recursos e faz convênios para trabalhar o sistema prisional. Então, a minha pergunta, isso é um exemplo de um arranjo a nível de rede, porque ela existe muitas em Minas Gerais, aqui em Porto Velho temos uma em Ji-Paraná, e essa associação ela é sem fim lucrativo, mas ela tem estatuto próprio, ela contrata servidores, ela pode contratar tudo via convênio Estado, convênio Tribunal de Justiça, convênio com Defensoria Pública, e também pode pegar alguns recursos, desde que tenha um projeto, convênio com o Ministério da Justiça, né? Lá no FUPEN, Fundo Penitenciário.
Isso é um exemplo de um arranjo, o professor, porque ela trabalha com um limite, ela tem um centro de ressocialização para 250 no máximo pessoas, esse centro de ressocialização que eles chamam, né, só trabalha com 250 pessoas. E eu fiz parte, né, quando iniciou a de Paraná, e estudei outras em Minas Gerais. Isso é um exemplo de um arranjo interfederativo, professor? Na realidade, Sidney, né? Sidney. Aqui o que você traz bem são relações em rede. Né? Isso, eu falei as relações em rede. Essa relação em rede, o que você narrou agora, é realmente o que eu trouxe ali num dos slides. Isso. A gente falou da relação em rede. Isso. Se você está tendo entes federados, quais são os entes federados? União, Estados e municípios. Além dos entes federados, a gente tem iniciativa privada no meio. Temos outras iniciativas trabalhando em conjunto. Tribunal de Justiça, né? Ministério Público. Então, isso a gente coloca, sim, como essa relação em rede. Né? E quando a gente fala de arranjos, né, que é o nome da disciplina, arranjos interfederativos, nada mais é do que esse sistema entre União, Estados e municípios. Então, os arranjos que são colocados, que foi colocado na nomenclatura, é essa ligação entre os entes federados. Então, toda vez que vocês ouvirem algo direcionado ao arranjo aqui da disciplina, é mais nesse sentido, ok? Então, pode ser um estudo de caso, professor, mesmo que ela não seja totalmente interfederativo, mas porque eu fiquei um bom tempo trabalhando e, assim, professor, ele funciona com 250 presos nos 3 regimes e tem muita ação da sociedade civil, muitas ações do Estado, principalmente, e quando se consegue a nível federal. Mas pode ser um estudo de caso nessa questão das redes, professor, e políticas penais dentro dos municípios? Isso, ele é claramente aqui, quando a gente fala de relações intergovernamentais, que não deixa de ser arranjos, né? A gente está falando realmente desse teu exemplo de relações em rede. Né? Então, ótimo exemplo em relação a esse item. Ok, pessoal? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo exemplo. Pessoal, então, a gente finaliza o nosso primeiro encontro aqui. Espero que esse primeiro encontro tenha conseguido trazer aqui o conhecimento necessário para que vocês entendam como funciona esse arranjo entre os entes federados. Né? Então, eu acho que essa degustação do primeiro encontro vai fazer com que vocês venham para o segundo encontro aí com mais bagagem para entender um pouco mais sobre a disciplina. Tá bom, pessoal? Então, encerro a nossa aula por aqui. Desejo a todos um ótimo descanso e até a próxima.